pastor Manuel, com certeza, mas eu espero que o irmão transmita logo após o meu abraço ao pastor desta igreja. Também agradeço ao pastor Flávio pela oportunidade e ao nosso irmão Elias que nos concedeu esse convite. Obrigado, Elias, pela consideração. A responsabilidade é grande, irmãos. Os irmãos vêm de uma semana já, nesta semana missionária. Nós lá em Mogi das Cruzes também terminamos uma semana bem corrida. Estivemos ali com uma EBF, trabalho que o Jardim Laura faz muito bem. E nós nos alegramos em poder estar aqui. O pastor Flávio mencionou, nós congregamos ali na sede com o pastor Elias Torralbo. Pastor Elias Torralbo, que hoje é uma referência de pastor e de pregador do Evangelho, tanto no Brasil como fora do nosso país. Mas eu só estou aprendendo, meu pastor Flávio. Eu estou aprendendo ainda, então os irmãos tenham misericórdia de mim. Eu vi bastante amigos, bastante irmãos que me alegram em poder revê-los aqui. Quero deixar meu abraço a cada um dos irmãos. Também fiquei feliz em ver o meu primo ali, Wesley, está quietinho no lugar dele ali. Mas é bom te ver, meu primo. Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Eu quero aqui também, desde já, agradecer a cada um dos obreiros pela recepção, os nossos irmãos que estão aqui na minha retaguarda, irmãos, que poderiam muito bem trazer a palavra nesta noite e com certeza com maior excelência do que eu. Mas o Senhor nos concedeu essa oportunidade e desde pequeno eu aprendi ali no Camargo de Baixo que oportunidade não se rejeita, oportunidade não se recusa. E o pastor Elias me concedeu também a oportunidade de estar aqui, então nós iremos, debaixo da graça do Senhor, pregar a palavra de Deus. Como é um culto de missão, encerramento da semana missionária, e é um culto de domingo, eu propus em meu coração, pelo Espírito de Deus, trazer aqui aos irmãos uma palavra que tanto supra a necessidade da conscientização missionária, este trabalho que ele não pode ser esquecido por nenhum crente e deve ter autoestima em nossos corações, mas também nós sabemos que o culto de domingo é aquele culto que nós nos reunimos todos aqui na igreja, e não para que nós comecemos bem a semana e nos sintamos melhor, para que amanhã eu tenha mais condições de enfrentar a vida, não, mas eu creio que nós nos reunimos aqui no domingo à noite para nos fortalecermos através da palavra do Senhor e com certeza enfrentar a semana que vem por aí, porque os desafios eles são grandes. A gente sabe que as afrontas elas são grandes. Talvez lá no seu trabalho, talvez lá na sua escola, talvez aquela pessoa que quando você levanta de manhã e lembra dela, você já fica triste, preocupado. Senhor, eu vou ter que enfrentá-la novamente. Mas o Senhor, Ele quer te fortalecer aqui nesta noite através da sua palavra, porque o crente ele não recebeu de Deus um espírito de covardia, nós não recebemos de Deus um espírito de temor para estar atemorizado. Amanhã você vai se levantar na sua cama cheio de convicção, cheio de fé, cheio de poder para enfrentar a cada desafio, para enfrentar aquele filho de Belial que tanto te incomoda e dizer para ele: olha aqui, o meu Deus é maior, aquele que me chamou, ele me concedeu graça e força para enfrentar esta vida de cabeça erguida. Aleluia! Eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias
Isaías capítulo 40, e versículo de número 5. Aleluia, glória a Deus. Isaías 40, versículo de número 5. Os irmãos devem estar sentindo falta da minha esposa, irmã Betânia, e a minha filha Beatriz, mas elas não puderam vir. Eu cheguei aqui bem atrasado, irmãos, e não foi por falta de cuidado. Eu saí de casa, era 5h07 da tarde. Peguei um trânsito enorme ali em Suzano. Cheguei aqui no Itaim, já era 6 e tantas. Quase 6h20. Foi o horário que eu cheguei aqui, 6h30. Então os irmãos me perdoem por isso. Isaías 40, verso 5, que diz assim: E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá, que foi a boca do Senhor que disse isso. Meus irmãos, eu não quero ser demorado, o horário ele avança, nós já estamos ali às 7h45 quase da noite, mas eu gostaria de trazer aqui uma palavra bem prática à igreja, ser bem pragmático naquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu peço que o Senhor me dê graça para fazermos, nestes minutos, entender aquilo que o Senhor quer trazer à igreja. O versículo que nós lemos, ele está inserido num capítulo muito conhecido de Isaías, e um capítulo muito amado, principalmente daqueles que amam falar sobre João Batista, aquele que identifica-se a si mesmo como a voz do que clama no deserto. Mas eu não poderia aqui detalhar todo este capítulo aos irmãos. Eu gostaria de falar aqui sobre a glória de Cristo, sobre esta glória que Isaías ele prenuncia que há de se manifestar. A Bíblia, nós sabemos, dentre tantos assuntos, a Bíblia ela tem um tema central. E o tema central da Bíblia é o próprio Cristo. A Bíblia foi escrita por diversos autores, pelo menos 40, por um período de pelo menos 16 séculos. E é bom enfatizar que ela foi escrita por homens. Porque alguém diz: por que eu deveria crer na Bíblia se a Bíblia foi escrita por homens? É porque a diferença da Bíblia, o poder da Bíblia, da palavra de Deus, não está em quem a escreveu. O segredo da Bíblia não é quem escreveu a Bíblia. O segredo da Bíblia é quem a inspirou. O segredo da Bíblia é quem é o seu autor. O segredo da Bíblia é de quem ela fala. Aleluia. E sobre isso, Pedro, no capítulo 1 e versículo 21 da sua segunda carta, ele é muito claro em dizer: porque a profecia nunca jamais ela foi dada por interpretação humana, mas homens de Deus, inspirados por Deus, falaram a palavra de Deus. Aleluia! Paulo disse a Timóteo: porque toda a escritura divinamente inspirada é apta para redarguir, para ensinar, para instruir em justiça, para que todo homem esteja pronto para toda boa obra de Deus. Então a Bíblia, ela é hoje a palavra de Deus revelada a nós. Mas ela nem sempre foi assim. Hoje nós temos aqui a Bíblia com 66 livros. Mas a palavra de Deus, se nós pararmos para pensar,
Lá no princípio, ela não era escrita. Era apenas a palavra criativa de Deus. Quando Deus dizia no vácuo deste imenso universo, haja luz. E pelo som da palavra de Deus houve luz. Esta era a palavra de Deus naqueles dias. A palavra de Deus, ela passa a ser escrita nos dias de Moisés. Quando Moisés sobe o monte, fica 40 dias envolto pela glória de Deus. E com 2 tábuas de pedra na mão, o próprio Deus com o seu dedo escreve o decálogo, ou os 10 mandamentos, ou a lei de Deus. Já nos dias de Jesus, o próprio Jesus cita isto várias vezes. A Bíblia era constituída pela lei, pelos profetas e pelos salmos. Nós veremos isso em Lucas, capítulo 24 e versículo 44. Porém, estes 3, a lei, os profetas e os salmos, apontavam para Cristo. Eles apontavam para a mesma direção. Eles apontavam para o futuro. Eles apontavam para uma revelação perfeita. Eles apontavam para a lei perfeita de Deus. Os profetas, eles indagavam, inquiriram dentro de si, em qual tempo e em qual ocasião de tempo aquelas coisas que o Espírito de Cristo que estava neles anunciava, anteriormente falando sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e as glórias que se haviam de seguir. Mas a eles foi revelado que não para si mesmo eles pregavam, mas para nós, a quem foi anunciada a palavra da verdade, pelos homens que foram escolhidos por Deus, quem? Os apóstolos do Senhor. Aleluia. E os salmos lamentavam a dor do Messias. Quando no Salmo 22 o salmista diz: Deus meu, por que me desamparastes? Mas também anunciavam a glória do Senhor. Quando no Salmo 24 o salmista diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? Alguém pergunta e a resposta é: o Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus. Mas dentre tudo isso, no Velho Testamento, existe o profeta Isaías, que dentre os profetas é sem dúvida o maior representante, o maior anunciador da mensagem do Cristo, da mensagem do Messias. É Isaías quem vai anunciar a vinda do Messias em suas profecias. Capítulo 7, versículo 14, quando ele diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. É Isaías quem anuncia a origem do Messias,
revelando-o pelos seus nomes. No capítulo 9, versículo 6, quando ele diz: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia! E é este Isaías também que anuncia a espera da obra do Messias. No capítulo 61, que também é citado pelo próprio Cristo, em Lucas 4:18, quando ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu a pregoar boas novas aos mansos, a restaurar os contritos de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Aleluia! A origem do Cristo é uma origem divina, porque Ele é Deus forte, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é conselheiro, porque Ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Mas a esfera das suas obras é com os pequeninos, porque Ele veio aos pobres, Ele veio anunciar aos necessitados o ano aceitável do Senhor. Ele veio anunciar ao homem que está na sarjeta a restauração da sua vida, como nosso irmão testemunhou aqui nesta noite. Glória! Oh, glória! Este é o profeta Isaías, aquele que mais fala acerca da mensagem messiânica. E este Isaías, ele pode ser até visto em dado momento como alguém que pode ser um tipo do próprio Cristo. Quando isso? Quando ele próprio se voluntaria a uma missão de pregar a palavra de Deus a um povo que não irá ouvir esta palavra. Porque quando a voz do Senhor ecoa perguntando: quem irá por nós e a quem nós enviaremos? Isaías, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor diz: então vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, mas não entendereis. Vede e vede de fato, mas não percebereis. Endureça o coração deste povo, feche os seus ouvidos para que eles não ouçam, cegou-lhe os olhos para que eles não vejam, para que não entendam com seu coração e sejam salvos. E Isaías aceitou a missão. Bem parecido com Cristo, que vai aceitar a missão de ir e se voluntariar a ela, de ir pregar a um povo que não vai aceitar a sua mensagem. Meu Deus, aleluia. Mas para que Isaías fizesse isso, algo precisou acontecer na sua vida antes. Aleluia. Isaías, ele não faz isso porque ele é bom. Isaías não faz isso porque ele é o melhor dos profetas. Não. Inclusive, a postura de Isaías aqui é bem diferente da que nós vemos em Jeremias no seu chamado. Porque quando Deus chama Jeremias, o que Jeremias diz? Não, Senhor, eu sou uma criança,
eu não sei falar. Quando o Senhor chama Moisés, Moisés diz: Senhor, envia quem o Senhor vai enviar, porque eu sou pesado de língua e não sei falar. Mas Isaías, ele responde prontamente: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas antes disso, Isaías, ele entra no templo, no ano em que morreu rei Uzias, e a glória do Senhor havia enchido o templo. As orlas das vestes do Senhor enchiam aquela casa de glória. E ele diz que viu serafins que voavam em torno da glória do Senhor. Cada um tinha 6 asas, e com 2 eles cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Para atender o chamado do Senhor, o homem de Deus precisa ver a glória do Senhor. Aleluia. O próprio João, no seu evangelho, no versículo 12, no capítulo 12, versículo 41, ele diz: Isaías falou isso porque viu a glória dele. Aleluia. Qual é o motivo de nós nos intimidarmos tanto, obreiros? Por que é que nós intimidamos tanto diante de tantas oportunidades que o Senhor nos dá? Será que falta a nós alguma coisa? Eu te digo, não perca a oportunidade nesta noite de ver a glória de Deus neste lugar, porque a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá que foi o Senhor quem disse isso. Aleluia. A visão da glória de Deus habilitou o profeta. E é a visão da glória de Deus que irá nos habilitar a pregar o Evangelho do Senhor. Aleluia. Mas com tudo isso, ainda a revelação da palavra de Deus não estava completa. Não era perfeita na sua totalidade, ainda faltava alguma coisa. Então, no Novo Testamento, nós veremos a revelação plena da palavra de Deus. Quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 1 e versículo 1, ele diz: antigamente, Deus falou aos pais de várias maneiras pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele falou a nós pelo Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Em Jesus, a palavra de Deus, ela toma a sua revelação completa. Em Jesus, a lei perfeita de Deus é revelada aos homens. Em Jesus, a profecia está personificada. Aleluia. Em Jesus, a glória de Deus é perfeita. Porque Paulo diz aos Colossenses: Ele é a imagem do Deus invisível. Mas como é isso? É invisível? Pois é, mas Jesus é a imagem do invisível. A glória que não podia se ver
diante da glória de Deus tinha medo de morrer. Aleluia. Vários deles, após verem a Deus, o próprio Isaías disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas quando Jesus, Ele revela a glória do Pai, agora os homens não precisam mais ter medo da morte, porque Ele veio para dar vida. Aleluia. A glória de Deus na face de Cristo dá vida. Aleluia. E não traz o medo da morte. Quando João viu a glória de Jesus glorificado lá no Apocalipse, ele diz: eu caí como morto, mas ele colocou a sua mão nos meus ombros e disse: João, não temas, eu sou o princípio, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que estive morto, mas agora eis aqui, vivo pelos séculos dos séculos. Oh glória! Glória a Deus! Oh glória! Glória a Deus, aleluia! Eu já estou terminando, e para falar desta revelação, Aleluia! nenhum dos evangelistas se esforçaram tanto quanto João para mostrar claramente a glória de Deus em Cristo Jesus. João, ele trabalha isso desde o primeiro versículo do seu evangelho, falando acerca da origem do Cristo. E ele começa dizendo: no princípio era o verbo. Ele está falando daquela palavra criativa, aquela palavra que não estava escrita, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. E ele diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para testificar da luz, mas ele mesmo não era luz. A verdadeira luz que alumia todo homem que vem ao mundo estava no mundo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que não nasceram da carne e do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Aleluia. E no verso 14 ele revela o mistério. E o verbo se fez carne. Aleluia. E o verbo divino se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Mas como é que se vê a glória? Eles viram a glória de Deus em Jesus. Mas como? Se o nosso irmão leu aqui, ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, e sendo achado entre os homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Como é que alguém pode ver a glória de Deus
numa personagem dessa. O próprio Isaías diz: ele não tinha parecer e nem formosura, nenhuma beleza havia nele para que o considerássemos. Mas João diz: nós vimos a sua glória. Aleluia. É porque João estava do lado dele. É porque João viu a graça que estava sobre ele. É porque João ouviu a verdade que ecoava das palavras de Jesus. Eles viram a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia. A glória de Deus se revelou. A glória de Deus se manifestou em Jesus. E ela continua se manifestando até hoje. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi glorificado pelo Pai com a glória que ele tinha antes de vir a esta terra. E agora nós nos reunimos aqui na igreja porque queremos ver a glória de Deus. Eu creio que aqui nesta noite cada coração que se achegou a este lugar veio com o seu intento de louvar a Deus e ver a glória de Deus manifestada aqui. E eu quero te dar uma notícia boa. Se você ainda não viu a glória de Deus aqui, não é porque Ele não se manifestou, não é porque Ele não está aqui, não é porque a glória dele se escondeu. Não, Ele está aqui. Aleluia. Talvez você tenha vindo a este lugar pedindo: Senhor, como o profeta Isaías pediu, meu Deus, se abrisse esses céus e o Senhor descesse. Eu tenho uma notícia a te dar: os céus já estão abertos. Quer saber de uma coisa? Na verdade, desde que Jesus veio como a porta dos céus, Ele nunca mais se fechou. Os céus estão abertos sobre este lugar. Contemple os céus abertos sobre a tua vida hoje. Aquilo que é impossível para ti é possível para este Deus que está presente hoje aqui. A glória de Deus está manifestada neste lugar, na pessoa bendita de Jesus Cristo, que nunca se apartou da sua igreja. Oh, glória. Pastor Roberto, e que diferença isso faz na minha vida? Eu vou te dizer agora. Quando você vir a glória de Deus, quando você ver a glória de Cristo Jesus verdadeiramente, aleluia, a sua vida vai ser diferente. Ela nunca mais vai ser a mesma. E por quê? Porque você não será você mesmo. E o que eu serei então? Você será espelho dele. Baseado em quê? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Paulo ele vem dizendo: olha, quando Moisés subiu no monte, ele viu a glória de Deus, foi envolto por ela. Quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava. Ele teve que colocar um véu para tapar, para que as pessoas não atentassem naquilo que desvanecia. Mas ele diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor,
aconteceu nesta noite. Então receba da parte de Deus. Sinta a glória de Deus. Seja cheio do poder de Deus neste lugar. E saia daqui transbordando da glória do Senhor. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória, todo louvor pertence ao nome do Senhor Jesus.